Então vamos lá, as alterações elas podem ser permanentes ou temporárias. Então ela pode durar para sempre essas alterações quando você tem um TCE, ou ela pode ser temporária, ela dura um tempo e depois você melhora, o paciente melhora, e temporário quer dizer isso. Ele pode ser fechado ou penetrante, ou seja, fechado onde você tem uma batida e nada afeta o seu cérebro na questão de algo penetrando, né? Mas ela pode ter muitas vezes, claro, uma lesão cerebral, mesmo sendo fechado. Então, fechado ou aberto ou penetrante, leve, grave e moderado. Como que eu vejo esse paciente se ele é leve, grave ou moderado? Através da escala de coma de Glasgow. Essa escala de coma de Glasgow, o pessoal costuma chamar de nova escala de coma de Glasgow, porque foi acrescentado a pupila. Reatividade na pupila, para mim ver a pontuação desse paciente. Lembrando que essa escala de coma de Glasgow, ela só foi atualizada pela mesma pessoa que inventou a escala. Então hoje a gente chama de escala de coma de Glasgow, alguns chamam de nova escala de coma de Glasgow, mas ela só é a escala normal, que entrou a reatividade da pupila, tá? A escala de coma de Glasgow, ela avalia 3 parâmetros, que é a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora. Então eu avalio esses 3 parâmetros para dar uma pontuação para o paciente, e aí saber se o TCE é leve, grave ou moderado. Saber se eu vou entubar esse paciente ou não. Então aqui tem até um dizer já ali, ó. De 13 a 15 pontos é um TCE leve. De 12 a 9, ou de 9 a 12, é moderado. E abaixo de 8, 8 ou menor que 8 é um paciente grave, ou seja, já é um indicativo de você entubar esse paciente. Então a gente faz ali a soma dos pontos e depois desconta a reatividade da pupila. Se eu tenho só uma pupila reativa, uma só que está reativa e a outra não, eu tiro um ponto desses 15, que seria o máximo. Se as duas não estão reagindo, eu tiro 2 pontos. Como que eu chego a 15? Dando o maior número de pontos para abertura ocular, que são 4, o maior número de pontos são 4, o mínimo é 1, ou tem também o não testável, eu já vou explicar por isso. A resposta verbal, o maior número é 5, e a motora é 6, então somando 6 com 5 com 4 dá 15. Eu vou explicar para vocês agora, então, no próximo vídeo, vai ter um vídeo adicional sobre isso também, então vocês vão acabar aprendendo com outra pessoa que está ali que gravou um vídeo só para isso. Sentou ali do lado de um computador, muitas vezes fica muito mais fácil você explicar do que eu aqui na frente da televisão. Mas eu vou tentar explicar para vocês com isso aqui, ó, que fica muito mais fácil. Eu vou explicar para vocês e vou deixar o vídeo, tá? Então vamos lá, vamos pegar direto esse aí, que aí a gente faz menos edições ou menos vídeos para você. Quando eu avalio a abertura ocular, se eu chegar na cena do acidente e o paciente estiver com o olho aberto, ou seja, abertura ocular espontânea, ele vai ganhar 4 pontos. Se eu tiver que chamar esse paciente para ele abrir o olho, ele vai ganhar 3 pontos. Se eu tiver que beliscar esse paciente ou fazer o estímulo vigoroso ou doloroso, que antigamente chamava, ele ganha 2 pontos. E se mesmo assim eu apertar, chamar ele, senhor, ele não responder, ele é ausente 1 ponto. E também, pessoal, ele pode ser não testável. Quando que uma pessoa não é testável na abertura ocular? Ou tem que cuidar muitas vezes na abertura ocular, por exemplo, um acidente onde tenha sol. A pessoa, você vai chegar e vai ver, pô, tá com o olho fechado, tá? Ferrou, tá inconsciente. Esse paciente está grave. Não, muitas vezes é só o sol. Ou se a pessoa é surda e você chama ela, como que ela vai abrir os olhos e para te responder ou até falar com você se ela é surda e não ouve? Ela não vai nem saber que você está chamando ela. Então uma pessoa surda, ela pode muitas vezes ser classificada como não testada. Ou uma pessoa muda, ela pode ser classificada na verbal como não testável. Então vamos lá para verbal. Maior pontuação que ele vai ganhar é 5 pontos. Ou seja, se ele estiver orientado, ele vai ganhar 5 pontos. Conversou com você, sabe que dia que é hoje, sabe onde está, 5 pontos. Se ele está meio confusa, 4 pontos. Se a resposta dele for inapropriada ou até as palavras forem inapropriadas, você pergunta uma coisa e ele responde outro, 3 pontos. Se os sons que ele emite é incompreensíveis ou apenas sons, não forma palavras corretas ou grunhidos, ele vai ganhar 2 pontos. E se não tiver, mesmo você chamando, conversando com ele, ele estiver inconsciente, 1 ponto. Na resposta motora, o maior que eu vou dar a pontuação para ele são 6 pontos. Então, a resposta motora vai ser ao comando verbal, eu vou chamar esse paciente e ele muitas vezes vai me fazer um sinal de joinha quando eu pedir. Ele vai localizar a dor, ou seja, eu aperto ele, ele localiza a dor. Aperto ele puxando, por exemplo, ou tentando tirar minha mão,
seria um paciente que localiza a dor. Retirar da dor é quando eu aperto o paciente e ele tenta tirar o braço, mas ele não localiza, ele não tem nem forças para isso. Então é um paciente que é uma retirada da dor. O paciente de decortificação, geralmente o paciente com TTC é grave, se ele entrar numa posição de decorticação, não, decorticação é assim, e eu não posso colocar um vídeo que eu tenho para vocês ali, porque, como eu disse, a gente tem que subir a aula para o YouTube e muitas vezes o YouTube barra com sangue ou com violência. Então, decorticou, levou uma pancada na cabeça e você viu que o paciente ficou logo assim, num acidente ou em vídeos da internet, isso é decorticação. Se ele puxou os braços para fora, é descerebração. E não tem nenhum desses movimentos, está inconsciente, ausente. Então ele pode ganhar 3 pontos, quanto pode ganhar o máximo, que são 15 pontos. E aí eu vou ver a pupila. Se uma pupila não for fotorreagente e a outra sim, eu desconto apenas 1 ponto. Se as duas não forem, eu desconto 15 pontos. E o não testável, aqui tem mais algumas coisas de não testável, por exemplo, pacientes amputados podem não ter uma resposta motora fidedigna. Com surdo também, pode ter que ele não esteja uma verbal ou mudo, ou mudos e surdos da mesma forma, ele pode ter essa mudança. Então aqui eu avalio resposta ocular, mais verbal, mais motora e tiro a pupila. Então hoje vai de 1 a 15. Eu vou deixar agora um vídeo complementar para vocês verem um pouco mais sobre a escala de Coma de Glasgow e aprenderem mais. Gente, isso aí é decoreba, coloca no caderno. Então eu cheguei para avaliar o paciente, ele está bem, 15 pontos. Está um pouco confuso, ele vai perder apenas 1 ponto. Se estiver inconsciente, no mínimo 3. Aí eu vou ter que ver a pupila desse paciente. Então agora eu vou deixar o vídeo para vocês reforçar essa parte sobre a escala de Coma de Glasgow.